Vamos lá, pessoal. Quero falar um pouquinho para vocês do 343. Acabei deixando ele de lado, mas eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito dele também, tá? Ele trata, né, a respeito aqui daquela situação em que o sujeito ele oferece dinheiro, uma vantagem para testemunha, para o perito, para o contador, tradutor ou intérprete para fazer uma afirmação falsa, negar, calar a verdade, depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação, tá? Ele segue a linha do dispositivo anterior também, tá? Que é o 342. Daí diz lá que as penas aumentam de um sexto a um terço, crime cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal e processo civil, de que for parte na entidade de administração pública direta ou indireta, tá bem? Vamos lá, então. O que nós temos aqui que a gente pode aprender dentro do artigo 342? A gente continua falando aqui de tipos penais, né, que tutelam ali a administração, mas em especial, qual administração? A gente vem falando já ali atrás, né, e em vários já artigos, fala especificamente da administração, né, da justiça, tá? A gente está falando especificamente dessas condutas aqui, né? E no artigo 343, a gente não foge dessa realidade, tudo bem? Então, a norma aqui, aquilo que o legislador busca tutelar é a administração da justiça, né, o compromisso da prova testemunhal, pericial. Quem vai poder praticar esse crime? Qualquer pessoa, tá? O sujeito passivo, ele vai ser o Estado de forma imediata, né? E de forma imediata vai ser a pessoa prejudicada pela conduta criminosa, aquele que, né, recebeu toda aquela carga, né, sobre a sua pessoa. O que a gente tem aqui? Esse crime, ele é um tipo penal de ação múltipla, né? Então, nós temos aqui, dentro dessa conduta, né, uma série de ações, como, por exemplo, o dar, ou seja, ceder, o oferecer, quando ele apresenta ali, né, uma oferta, ele faz uma promessa, um anúncio, do quê? De dinheiro ou qualquer outra vantagem, ainda que diversa da econômica, tá? Ele faz para quem? Para testemunha, para o perito não oficial, para o contador, para o tradutor, para o intérprete. É uma modalidade que a gente chama de modalidade especial de corrupção ativa, tá? E abrange o mesmo conteúdo, né, o mesmo comportamento criminoso, quando a gente pensa assim, tá? Que é oferecer ou prometer a vantagem acrescida aí do dar, que a gente não tinha lá atrás, tá? E o tipo subjetivo? Só vai ser punido a título de dolo, com essa vontade consciente aí de praticar uma dessas condutas que a gente já viu ali. Além do dolo, né, tem a finalidade especial que é obter, né, daqueles sujeitos processuais o comportamento específico de se distanciar da verdade, da realidade dos fatos, tá? O crime aqui, ele vai ser formal. Assim que se impregnar, né, assim que nós tivermos uma das condutas previstas no caput, já vai ter a consumação dele, tá? Não precisa ali que seja efetivamente praticado, né, algum dos atos pelos aqueles que foram corrompidos, tá? Se eles praticarem, né, eles vão responder ali para uma figura específica que nós já verificamos ali, que é a possibilidade, né, daquele indivíduo receber ali na forma, né, receber ali para produzir efeito no processo penal, no processo civil, tá? Mas ele recebeu um suborno propriamente, que é o que está no parágrafo 1º, tá? Então, se é praticado mediante suborno, se com o fim de obter prova destinada ali a produzir efeito no processo penal e processo civil de que for parte, tá? Em que for parte, entidade de administração pública direta ou indireta. Então, produzir, fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil, que seja parte da entidade, né, da administração pública direta ou indireta, tá? Então,
nem essa peculiaridade aqui para nós, tá? O que a gente tem aqui também? Tem uma hipótese de aumento de pena, né? A pena ela vai ser majorada na forma do parágrafo único. Quando que vai ser majorada, né? Se o crime for com o intuito de obter, né, essa prova destinada a produzir efeito em processo penal, processo civil, em que for partidário de administração pública direta ou indireta. Veja só, praticamente repete a redação do parágrafo 1º acima, tá? O que mais que nós temos aqui para falar desse tipo penal? Faltou só a ação penal, né? A ação penal aqui ela vai ser pública e incondicionada, gente, seguindo aquilo que a gente já vem falando já há tempos, né? Em vários tipos penais, todos esses crimes aí que a administração, né? A gente teve uma ressalva há pouco, né? Em um dos nossos vídeos aí falando sobre uma possibilidade de ação penal privada, né? Mas foi uma situação peculiar que a gente já trabalhou. Eu quero falar aqui com vocês agora sobre o artigo 355, que tem uma conduta, né, chamada de patrocínio infiel. Essa conduta ela é bem importante, principalmente quando nós pensamos aí, né, na atuação do advogado, né, vocês que vão trabalhar logo, né, aqueles que às vezes optem por outra carreira, mas da mesma forma vocês estão ali sujeitos, né, à advocacia, principalmente no início, para adquirir experiência. Muitos vão se encantar e vão continuar na advocacia, outros vão partir para as outras carreiras, né, para a docência. Cada um vai se encontrar numa área, né? Mas aqui o que a gente tem no artigo 355? Vou colocar ele aqui para vocês. Nós falamos sobre o patrocínio infiel, que é trair na qualidade de advogado ou procurador o dever funcional, né, o dever profissional, prejudicando o interesse cujo patrocínio em juízo lhe é confiável. Daí tem no parágrafo único que a gente chama de patrocínio simultâneo ou tergiversação, que incorre na pena deste artigo advogado ou procurador que defende da mesma causa simultâneo sucessivamente partes contrárias. Poxa, você não quer, né? Você não deseja um advogado que atue para você e para a parte contrária. Como é que ele vai defender efetivamente o seu interesse? Não vai, né, gente? Isso vai te gerar um prejuízo, um incômodo. A gente espera alguém que atue efetivamente na defesa dos nossos interesses, tá? Aqui, o objeto jurídico continua sendo a regular administração da justiça, né? E também ali a probidade, né? Garante que você tenha ali a probidade do advogado, do procurador que é contratado. Quem que vai ser sujeito ativo? Quem que pode praticar esse crime? Seu advogado ou procurador, né? Ou seja, aquele que está efetivamente inscrito na OAB, tá? Quem que vai ser sujeito passivo? Aqui vai ser o Estado, mas também aquele que outorgou o mandato, tá? Aquele que vai ser efetivamente prejudicado com a inobservância, com a violação do dever profissional do seu advogado, do seu procurador. Então, ambos são vítimas aqui, tá? Qual que é a conduta? O verbo aqui é trair, né? Trair o dever profissional, tá? O sujeito aqui, ele atua de forma irregular, ele acaba tomando ali, muitas vezes, decisões que sejam contrárias ao interesse daquele que ele representa. E com isso ele gera um prejuízo efetivo, real, né, material ou mesmo moral para o seu cliente, tá? A conduta pode ser tanto por meio de uma ação, ou seja, ele manifestando efetivamente de forma contrária ao interesse da parte defendida, né? Fazer de repente um acordo que prejudique seu cliente, ou por omissão. Imagina deixar passar o prazo para recurso, deixar ocorrer perempção, né? Então são situações que podem acontecer ali e dependem de uma conduta omissiva, tá? O patrocínio infiel, ele então é um tipo penal muito importante para nós no exercício da atividade profissional e ele vai ser possível incidir em qualquer espécie de ação. Pode ser uma ação civil, penal, uma de jurisdição contenciosa ou mesmo de jurisdição voluntária, não importa, tá? O
que a gente tem que ter em mente é que isso vai gerar um prejuízo concreto, né? Pode vir a gerar, né? Por conta dessa ação, tá? Veja que eu disse para vocês ali há pouco, né? Que você pode ter ali um prejuízo efetivo, né? E real, que seja material, mesmo moral, tá? Uma outra situação importante, tá? A ação penal aqui nessa figura, como que ela vai ficar? A ação penal para essa conduta vai ser sempre pública e incondicionada, ainda que a gente esteja falando de patrocínio sucessivo, simultâneo, tá? Ou mesmo falando da figura do caput, tá? Também vai ser punido só a título de dolo. O agente ele vai ter vontade especificamente de trair o seu dever funcional. E vai ter ainda a presença, né, do elemento que diz que ele tem ciência de que está agindo em prejuízo do cliente dele. Pouco importa os motivos que levaram ele a proceder daquela forma. Ele tem que estar ciente disso, né? Tem que ter vontade de trair o dever funcional e ciente de que ele faz ali em prejuízo do cliente dele. Quando que vai se consumar? Com a ocorrência, né, do efetivo prejuízo ao aquele sujeito que ele patrocina, o seu cliente, tá? Ainda que isso é importante, que a situação possa ser revertida, tá? Dá para falar em tentativa? Desde que a conduta seja comissiva. Na forma omissiva é bem difícil, tá bom? Lá no patrocínio simultâneo tergiversação, né, a gente divide, né, o parágrafo único em simultâneo propriamente, que é o advogado que concomitantemente atua por interesse de partes contrárias, e o patrocínio sucessivo. Quer dizer o seguinte, o sujeito, ele está advogando para você, ele renuncia ao seu mandado e vai advogar para a parte contrária. Por isso que a gente fala daí em sucessivo ou tergiversação, tá? Uma discussão que a doutrina diz é que não precisa que seja exatamente no mesmo processo, mas que seja a mesma causa litigiosa, tá? Nessa figura aqui, especificamente, tá? A gente vai falar que é dispensado o efetivo prejuízo ao patrocinado, aquele que foi traído, tá? Então, aqui nesse ponto específico, a gente vai falar que o delito ele é formal, tá bom? E a gente tem a possibilidade de tentativa da mesma forma, tá? Pessoal, agradeço vocês e a gente se vê numa próxima oportunidade, né?